crianças, tudo bem? Mais uma aula da Tia Simone chegando, hein? Como é que vocês estão? Vocês estão gostando dessas aulas? Estão gostando dos vídeos? Conta pra gente, manda uma mensagem, manda um áudio e fala pra gente se vocês estão gostando desse tempo que temos passado. Por enquanto será assim, até quando Deus permitir. Quando Deus permitir que a gente volte pro templo, nós voltaremos, né? Pra nossa igreja. Hoje estamos aqui para falar de Jesus, como sempre, de Jesus. Jesus e a sua palavra. Ele deixou a sua palavra, a palavra dele. Isso aqui, gente, é os personagens das historinhas, viu? Eles estão aqui marcando os textos que eu vou ler para vocês, viu? A Simone marca onde vai ler. Ó, vou dar um spoiler, tem um personagem aqui. Vocês vão gostar dessa história. Então, antes de ir para a história, eu queria falar para vocês sobre como Jesus se apresenta para nós o tempo todo. Ele está o tempo todo em torno de nós. Em tudo que a gente vai fazer, tem Jesus. Quando a gente acorda, que a gente abre os olhos, que ouve os barulhos dos pássaros cantando. Vocês ouvem pássaros aí perto de casa? Tem criança que tem até passarinho dentro de casa aí que eu tô sabendo. Umas calopsita linda. Aqui eu tenho os passarinhos que ficam em torno da ração do Soluço. Soluço é o nosso cachorro, lindo. Da próxima vez eu trago uma foto dele e mostro pra vocês. Ou trago ele, né? Mas enfim, a gente ouve os passarinhos que ficam na comida dele, fazendo barulho, eles ficam brigando lá e a gente fica só escutando os barulhinhos deles. Isso vem tudo de Jesus. A gente tem que reconhecer Jesus em todas essas coisas, porque ele deu pra nós uma bênção que é ouvir o cheirinho da pipoca que vem da cozinha e aquele cafezinho, o pão de queijo. Tá me dando fome essa conversa, hein, gente? Então, tudo isso é bênção que o Senhor deixou pra nós. O cheiro, o gosto, o ouvir, o falar, tudo são bênçãos que o Senhor Jesus deixou pra nós. E a gente tem que reconhecer todas essas coisas que Ele deixou. Ele nos fez e nos fez com prazer, para que a gente viva e para que a gente sinta a presença dele em todo o tempo. Tem um texto que fica lá em Apocalipse 3:20. Eu vou ler. Depois vocês leem, anotem esse texto aí, hein? Apocalipse 3:20. Esse texto diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Jesus está às portas, está voltando, está chegando de volta para nos buscar. E Ele está batendo a porta, então a gente tem que ficar atento para os sinais de Jesus voltando. Vamos falar hoje de uma personagem muito legal, vou pegar elas aqui para você ver. É a Alice. Hoje vocês vão conhecer a Alice. Bora lá para a historinha para vocês conhecerem um pouco dela? Até já! Hoje a gente vai contar a história de Alice. Alice era uma menina muito obediente. Ela era amável, fazia amigos fáceis, porque ela era muito gentil. A mãe dela sempre ensinou ela que ela deveria amar as pessoas, assim como Jesus amou também. Quando Alice foi para o 5º ano, ela se mudou de escola e conheceu gente nova, as pessoas que pensavam diferente dela, que agiam de outra forma, mas ela sempre fez amizades, porque a mãe dela sempre disse isso para ela: nunca faça acepção das pessoas, porque Deus não faz isso com a gente. E Alice logo formou sua turminha e começaram a estudar. Eles se juntavam para estudar e fazer trabalhos em casa. A mãe de Alice sempre surpreendia eles com lanchinhos no fim da tarde. E eles ficavam maravilhados com aqueles lanchinhos que ela vinha. E ela fazia sempre a mesma coisa. Vinha, batia na porta e a Alice abria para que ela entrasse. Ela entrava, fazia o lanchinho junto com eles e ceava com eles. Ela também participava dos lanches. Certa tarde, ela e os amigos estavam estudando, quando um dos amigos dela, o Zequinha, sugeriu que eles fizessem um jogo em vez de estudarem, como aquilo que eles tinham combinado. Que tal se a gente jogar um jogo novo que eu tenho aqui no celular? Carol, a amiga de Alice, falou que não. Eu não acho que seja legal, porque amanhã já vai ser o dia da prova e a gente tem muito que estudar ainda. Vamos sim, não tem problema nenhum a gente parar com os estudos agora e jogar um joguinho. Acabou que todos cederam e foram jogar. Quando a mãe de Alice chegou e bateu na porta para trazer o lanchinho deles, eles se assustaram. Se assustaram e jogaram o celular longe e voltaram nos livros, disfarçando, para que ela não percebesse que eles não estavam estudando.
A mãe dela achou um pouco estranho, mas foi lá, deixou o lanchinho deles em cima da mesa e foi embora. Quando os amigos de Alice também se foram, Alice ficou chateada, ela ficou triste. Ela não entendeu por que ela estava triste daquele jeito. De repente ela ficou assim. E Alice continuou ali sozinha no quarto. Passou a noite. Amanheceu o dia e chegou o grande dia da prova. Alice foi para a escola. Foi lá para fazer a sua prova. Ela não se saiu bem. Por quê, né, amiguinhos? Ela não tinha estudado. Ela tinha passado a tarde brincando. Ela não tinha estudado. Alice voltou para casa muito chateada e nervosa. Um nervoso que ela não tinha sentido antes. Fechou a porta do seu quarto e foi para a cama. E ficou ali chorando o resto da tarde. A mãe de Alice veio até a porta com o lanchinho de sempre. Mas Alice não respondeu. A mãe dela de novo na porta. E Alice: me deixa sozinha, eu não quero nada. E ali ficou e não abriu a porta para sua mãe. Alice ficou triste, foi dormir aquele dia. Passou-se os dias. E logo a turminha se reuniu novamente para estudar, fazer trabalhos, né? Eles sempre se reuniam na tardezinha para fazer o trabalhinho de escola deles. Ali eles ficaram estudando e Zequinha, mais uma vez. E aí, gente? Nós vamos ou não vamos fazer aquele jogo novamente hoje? O que vocês acham? Vamos largar esses estudos para lá e vamos fazer esse jogo? Mas dessa vez Alice falou: não, Zeca, não podemos fazer isso. Estaríamos mentindo para os nossos pais, pois dissemos que ia estudar. Quando mentimos, estamos pecando e entristecendo o coração de Jesus. Entristecemos também o coração do nosso pai, da nossa mãe, que confiam na gente. A sua avó também confia em você e pensa que você está aqui estudando. Quando pecamos, coisas ruins acontecem. Aquele dia eu me senti muito mal. Eu fiquei mal depois que a gente mentiu. E eu fiz uma prova que não foi legal. Eu fui rude com a minha mãe quando eu voltei e fiquei triste todos esses dias. Meu coração não ficou bom esses dias todos. Tudo por causa de uma mentira. A mentira daquele dia. A palavra do nosso Deus, a Bíblia, nos diz para honrar nosso pai e nossa mãe. Não podemos mentir, não podemos enganar, não podemos desobedecer. Ficou um silêncio de repente. E a Zeca ficou triste. No mesmo instante ele ficou triste pelo que ele havia feito. Ele recebeu as palavras de Alice porque foram ditas com amor. Ele foi tomado de um sentimento diferente que nunca tinha sentido antes. Zeca se arrependeu. Puxa, Alice, é verdade. Eu nunca tinha pensado assim. Você pode me falar mais sobre essas coisas? Nessa hora, adivinham o que aconteceu? A mãe de Alice bateu na porta. E sabe o que ela trouxe para eles? Sim, o lanchinho da tarde. Ela entrou, colocou o lanchinho ali, no cantinho da mesa, e sentou para conversar com eles e tomar o lanche junto. Alice chamou a mãe dela e falou: mãe, fala de Jesus para nós. O Zequinha quer aprender mais sobre Jesus e ele gostaria de ouvir. A mãe de Alice começou a falar da palavra do Senhor para o Zequinha, para a Carol e para o Juca. Eles estavam ali sedentos pela palavra de Deus porque nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. E foi uma oportunidade maravilhosa que Deus colocou na vida de Alice e da mãe dela. Alice aproveitou este momento para confessar para sua mãe e pedir desculpas.
por não ter estudado naquele dia. Alice mostrou seu arrependimento, a sua tristeza por ter enganado a mãe dela. E ali confessou e pediu desculpas, porque ela também não se saiu bem na prova, né? Que história legal, né, crianças? Eu criei esses personagens, é história, mas isso é muito comum acontecer com a gente, porque existem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, não sabem do seu amor, não sabem da palavra dele. Então, aqui no mundo tem muita coisa que até parece ser legal pra gente fazer, mas que a gente não deve fazer, porque isso desagrada a Deus, desagrada ao nosso papai, à nossa mamãe, isso não é legal. E a mentira é uma dessas coisas, isso se chama pecado. E você viu que quando a gente peca, um monte de coisa ruim acontece? O pecado, ele cria um machucado dentro da gente. E através disso, coisas ruins vai chegando junto e vai se instalando ali. E enquanto não houver um arrependimento de verdade, como a Alice fez, ela se arrependeu e pediu perdão para a mãe dela. Enquanto isso não acontece, é muito ruim. Então o que a gente tem que fazer? Fugir, falar não pro pecado, se afasta do pecado. E quando chegar um amiguinho novo, que não conhece você, que você não teve contato antes, então ele não sabe que você já é um seguidor de Cristo, um discípulo dele. Quando chegar esse amiguinho, você deve falar de Jesus para ele, para que ele possa ter esse mesmo amor, sentir esse mesmo amor que a gente sente e saber da salvação, saber de Jesus Cristo. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar seguindo uma ordenança que ele deixou para nós. Vocês sabem o que é ordenança? Ordenança é uma ordem que Jesus deixou. Isso está lá em Mateus 28, 19. Vamos procurar. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você ensinem de Jesus e siga os caminhos dele. Isso é fazer discípulos, é ensinar, aprender sobre Jesus e segui-lo. Então, devemos ser discípulos dele e fazer isso a outros. A todas as nações, ou seja, em todo lugar do mundo. É isso que a gente deve fazer discípulos, ensinar sobre Jesus. Então, devemos fazer como Alice, sempre dizer não para o pecado. E se você fizer alguma coisa que não agrada a mamãe, o papai, não agrada a Deus, se arrependa, peça perdão e fale sobre isso, confesse isso. Nós devemos fazer isso. E o mais importante, fale disso. Fale de Jesus para os seus amigos, fale de Jesus para todos. E tem um outro texto que eu citei lá no meio da historinha que a Alice disse. A Alice aqui, gente, ela disse: honra teu pai e tua mãe. A palavra de Deus diz isso: honra teu pai e tua mãe. Isso está escrito lá em Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Então, gente, é essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje. Sobre a gente falar de Jesus para todos os nossos amigos, para a gente dizer não ao pecado, honrar o pai e a mãe e ficar atento, porque o Senhor está ali, sempre. Ele está batendo na porta e a gente deve abrir para que ele entre. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje e mais ainda, eu espero que elas fiquem guardadas no coração de vocês, que vocês possam se lembrar disso sempre. De falar de Jesus, de dizer não ao pecado, de honrar o papai, a mamãe e ficar atentos para que Jesus está batendo na porta. Então vamos orar para terminar essa história? Terminar essa aula? Abaixem sua cabeça, fechem seus olhos e vamos orar. Amado Deus, obrigada por seu amor e cuidado conosco. Nos perdoa se em algum momento fizemos algo que não te agradou. Nos guarda e nos ajuda a ser seus discípulos e a discipular nossos amigos. Nos dê coragem, nos dê ousadia, Senhor, para falar de Jesus a todos. Aumenta a nossa fé e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Que tempo bom, viu, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe vocês. E um recadinho. Participe dos vídeos. Mande um desenho ou um áudio com o versículo de alguma aula que você já viu. Volta lá, assiste as aulinhas, olha os versículos, grava, manda um áudio para o telefone da igreja. Será que hoje a gente tem a participação de alguém? Vamos olhar, né? Daqui a pouco a gente vai ver. E uma dica, pega o papelzinho, pega a caneta e anota os versículos que eu dei hoje. Na aulinha de hoje, na aula de hoje foi
Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mateus 28:19, que diz: Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Então são 3 versículos que você pode decorar, gravar um áudio, mandar no telefone da igreja e na próxima aulinha a gente pode colocar, tá? Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima aula! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10.